Em junho de 1987, na família de Jeremy e Sue, nasceu uma pessoa que foi chamada de Sarah Everard. Seu pai era professor da Universidade de York e sua mãe trabalhava no setor de caridade. Sarah era a mais nova de 3 filhos. Ela tinha uma irmã mais velha, Katie, e um irmão, James. Após os estudos na escola Fulford, ela ingressou na Universidade de Durham em 2005, onde estudou Geografia Humana no St. Cuthbert's College, recebendo um diploma com distinção. Ao concluir seus estudos em 2008, Sarah mudou-se para Londres e iniciou uma carreira em marketing, eventualmente tornando-se gerente de relacionamento com clientes. Ela se estabeleceu no bairro de Brixton, a apenas algumas ruas da casa de seu namorado Josh. Em 2021, Sarah começou entusiasticamente um novo trabalho no grupo Flipside em Holborn, contando aos amigos como estava feliz em iniciar esta nova fase da vida. Naquele dia, Sarah encontrou-se com a amiga Rose, com quem tinha estudado na universidade. Mais tarde, Rose contou à BBC: "Estávamos falando sobre como nossos dias eram entediantes. Acho que ela estava lidando com a quarentena, como todos nós." Rose também compartilhou que Sarah a apoiou quando sua mãe faleceu. Mais tarde, Sarah saiu de casa para visitar outra amiga, que morava na Laithwaite Road, na periferia de Clapham Common. Antes disso, ela passou em uma loja local da Sainsbury's para comprar uma garrafa de vinho. Após o término da noite, Sarah saiu por volta das 9 horas. Despedindo-se da amiga em Clapham Common às 9h15, ela foi capturada por uma câmera de vigilância no cruzamento com Poinders Road. Sarah ligou para seu namorado, e eles conversaram por cerca de 15 minutos, combinando o próximo encontro. 1 minuto depois, às 9h28, ela foi novamente filmada por uma câmera na Cavendish Road. O caminho até sua casa era de aproximadamente 4 quilômetros, o que levaria cerca de 50 minutos a pé. Embora Clapham Common fosse escuro à noite, ela escolheu uma rota bem iluminada. No dia seguinte, Sarah não foi encontrada em lugar algum. Ela não compareceu a uma reunião de trabalho e seu namorado tentou sem sucesso contatá-la durante o dia. Pouco depois das 8 da noite, ele comunicou seu desaparecimento à polícia. A investigação e as buscas começaram. Naquela noite, ela estava usando calças azul escuras com um padrão em losango, um casaco impermeável verde, tênis laranja turquesa e um gorro. Ela tinha um telefone e fones de ouvido, mas o telefone estava desligado e as mensagens não chegavam até ela. A polícia examinou cuidadosamente as gravações das câmeras de vigilância, tentando reconstruir seu percurso. A câmera de uma agência imobiliária na esquina da rua onde ela morava mostrou que Sarah não passou por ali, o que significava que ela não chegou em casa. Em sua vida pessoal, não havia nada que pudesse indicar um desejo de desaparecer. Sua família logo chegou a Londres, vinda de York, para ajudar nas buscas, colando cartazes e distribuindo folhetos para divulgar informações sobre seu desaparecimento e coletar o máximo possível de pistas potenciais. A reação ao seu desaparecimento foi imediata e em grande escala. Seu nome tornou-se popular no Twitter. As pessoas foram solicitadas a verificar gravações de câmaras domésticas e gravadores de automóveis em busca de quaisquer vestígios de Sarah. O detetive sênior do caso, Simon Harding, sugeriu que sua decisão de não usar transporte público ou táxi poderia estar relacionada às restrições devido à Covid-19, em vigor em Londres na época. E como Sarah era uma mulher ativa, a possibilidade de caminhar e respirar ar fresco poderia ser mais atraente. Além disso, ela já havia feito isso muitas vezes antes. Ela foi vista seguindo esta rota na noite do dia 3, aproximadamente a 1,5 km de casa, mas não havia qualquer evidência de que ela avançou além deste ponto. Em 6 de março, a polícia divulgou gravações das câmeras de vigilância com a esperança de refrescar a memória de alguém ou obter uma nova pista. Ambassadors Tui jantava na Laithwaite Road. Sabemos que ela saiu por volta das 9 da noite. Estamos considerando a possível rota de seu retorno para casa em Brixton. Presumimos que ela teria seguido pela South Circular Road. Este é o caminho natural para Brixton, mas mantemos uma abordagem imparcial. Esta é a última aparição conhecida de Sarah. Estamos, naturalmente, também examinando gravações de câmeras de vigilância e investigando este lado do caso também. Isso causa preocupação especial, pois tal comportamento é completamente atípico para ela, e porque já faz 3 dias que não há nenhum contato com Sarah. Estamos muito ansiosos para encontrar Sarah e reuni-la com sua família.
Peço ao público que se lembre da quarta-feira, da região de Clapham, daquelas ruas que acabei de mencionar e das áreas adjacentes. Se você notou algo suspeito, olhe para esta imagem de Sarah. Pense, você a viu? Também peço às pessoas que verifiquem gravações de câmeras de carros e campainhas de portas e entrem em contato conosco imediatamente se virem algo importante. A família de Sarah está extremamente preocupada, assim como seus amigos. A câmera de vigilância de um ônibus registrou Sarah em pé, com um homem na beira da estrada. Ao lado estava um Vauxhall Astra com as luzes de emergência ligadas. Parece que eles estavam conversando. Esta foi uma das últimas aparições conhecidas de Sarah Everard. Às 21h38, outro gravador capturou o mesmo carro, estacionado no mesmo lugar, mas desta vez com as portas dianteiras abertas. A polícia precisava urgentemente identificar esta pessoa. Em 8 de março, seu namorado Josh publicou nas redes sociais: Sarah ainda está desaparecida. Por favor, compartilhe esta postagem para nos ajudar a encontrá-la. Hoje, mais do que nunca, sentimos falta de nossa amiga forte e linda. Até 9 de março, os esforços de busca se intensificaram ainda mais. Os bueiros ao longo da estrada, a 205, foram examinados, assim como os lagos em Clapham Common. E naquela noite, um importante anúncio foi feito. Um homem foi detido em sua casa em Deal, condado de Kent. A polícia usou gravações de registradores e um sistema de reconhecimento de placas para rastrear o Vauxhall Astra, o que os levou a uma empresa de aluguel de carros em Dover. Ao chegar, os funcionários da empresa forneceram os dados da pessoa que alugou o carro, junto com 2 números de celular. Quando verificaram os números de telefone através do banco de dados da polícia, chegaram a uma descoberta chocante. Um dos números estava registrado em nome de um pai de 2 filhos, casado, um oficial ativo da Polícia Metropolitana e membro da Guarda Armada do Comando de Proteção Parlamentar e Diplomática, Wayne Couzens, 48 anos. Ele foi detido sob suspeita de sequestro e em um incidente separado de exposição indecente. Uma mulher com cerca de 30 anos também foi detida sob suspeita de cumplicidade, mas posteriormente foi liberada sob fiança e não sofreu mais processos. A investigação policial estabeleceu que Wayne Couzens deixou Londres nas horas após o desaparecimento de Sarah e estava em Tilmanstone, Kent, no início da manhã. Às 8h30 da manhã do mesmo dia, ele devolveu o carro alugado. Como existia uma pequena possibilidade de que Sarah estivesse viva e mantida em algum lugar contra sua vontade, a polícia obteve permissão para um interrogatório de emergência sem a presença de um advogado. Na quarta-feira, Sarah desapareceu. Você sabe algo sobre o que aconteceu com ela? Só sei que ela desapareceu em algum lugar em Londres aproximadamente uma semana atrás. Apenas pelas notícias. Havia mais alguém lá? Não, ninguém em Londres. Você teve algum contato com ela? Não, que contato pessoal eu teria com ela? Eu estava algemado e me disseram: você deve saber de algo. Acreditamos que ele saiba algo sobre o paradeiro dela, e é por isso que estamos aqui para procurá-la. Vamos tentar encontrá-la. É por isso que estamos conversando com você agora, apenas tentando fazer você pensar bem, porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Certo, tenho problemas financeiros e fui pressionado. Não sei quem são eles, um grupo, uma gangue, quem quer que seja, e eles disseram que eu precisava atender ligações e entregá-las a eles. Eu concordei, e depois descobri que eles iam prejudicar minha família, levá-los, sabe, usá-los no meu lugar. Naquele momento, não tive escolha a não ser encontrar alguém. Me conte sobre eles, preciso encontrá-los, conte tudo o que sabe. Ok, havia uma van, um bar. Foi entre os bairros de Lennon e Stone. Não sei exatamente. Apenas estacionei o carro, depois uma van chegou por trás, ultrapassou e todos eles saltaram. Pegaram essa moça, os caras saíram, abriram minha porta, abriram aquela porta e me empurraram para a frente do carro. Levaram a moça, foram embora, e é isso. Eles disseram: entraremos em contato com você. Então aqui estou. Não estou trabalhando por causa do estresse, porque estou aqui para proteger minha família. Quero estar aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana para eles. Eles são tudo o que tenho, não tenho escolha. Como oficial de proteção diplomática e parlamentar, sua unidade estava baseada principalmente no Palácio de Westminster e protegia embaixadas. O assistente do comissário Nick F.
Grave disse: "A prisão de hoje é um desenvolvimento sério e significativo. Continuaremos a trabalhar com a máxima velocidade nesta investigação, mas o fato de que o homem preso é um oficial ativo da Polícia Metropolitana é ao mesmo tempo chocante e profundamente preocupante. Entendo que isso causará considerável preocupação pública, mas é extremamente importante dar à equipe de investigação tempo e espaço para continuar seu trabalho." A notícia de que um policial ativo foi preso em conexão com o caso dela chocou e horrorizou as pessoas. O tio de Sarah chamou isso de inacreditável e disse que é difícil compreender o ocorrido. Isso é completamente incompreensível. Na quarta-feira, 10 de março, a polícia começou a realizar buscas em uma área arborizada perto de Ashford e em uma casa em Deal, onde veículos familiares foram apreendidos. Unidades caninas foram acionadas e edifícios abandonados foram vasculhados com a ajuda de um helicóptero policial. Apesar da ausência de evidências óbvias, Wayne Couzens foi preso novamente, desta vez por suspeita de envolvimento no desaparecimento. A investigação policial descobriu que em 2019 ele adquiriu um pequeno pedaço de terra perto de Fleet Lane, e os dados do telefone também despertaram o interesse da polícia em procurar lá. Pouco antes das 5 horas da tarde do mesmo dia, 9 dias após seu desaparecimento, as buscas por Sarah Everard chegaram a um fim trágico e repentino. Com a ajuda de registros odontológicos, foram identificados os itens encontrados que pertenciam a Sarah Everard. Sua família divulgou uma declaração: "Nossa linda filha Sarah nos deixou e pedimos que informem qualquer informação que ajude a esclarecer este terrível incidente. Sarah era inteligente e bonita, uma filha e irmã maravilhosa. Ela era gentil e atenciosa, carinhosa e confiável. Ela sempre colocava os outros em primeiro lugar e tinha um incrível senso de humor. Ela era forte, tinha princípios e era um exemplo brilhante para todos nós. Estamos muito orgulhosos dela. Ela trouxe tanta alegria para nossas vidas. Gostaríamos de agradecer aos nossos amigos e familiares pelo apoio neste momento difícil e especialmente agradecemos aos amigos de Sarah, que incansavelmente nos ajudam." A onda de choque e luto foi enorme. Muitos traziam flores em memória e o público expressava indignação com o ocorrido. O destino de Sarah tocou pessoas de todas as camadas da sociedade, e aqui estão as notícias urgentes desta hora. Nos últimos minutos, confirmou-se que a duquesa de Cambridge visitou o coreto em Clapham Common para ver as flores e mensagens deixadas em memória de Sarah Everard, que estava desaparecida. Você pode vê-la lá com um casaco verde, como muitas mulheres, fazendo uma pausa para refletir e lembrar. O primeiro-ministro Boris Johnson disse: "Como todo o país, estou pensando em sua família e amigos. Devemos encontrar rapidamente respostas para todas as perguntas sobre este caso chocante." O prefeito de Londres, Sadiq Khan, declarou: "Só posso imaginar a dor e o terrível sofrimento que a família e os amigos de Sarah Everard estão passando agora. Meus pensamentos e orações estão com eles. Todas as mulheres e jovens devem se sentir seguras nas ruas de Londres a qualquer momento." A polícia precisava entender exatamente o que aconteceu e por quê. Wayne Couzens terminou seu turno de 2 de março às 19 horas até às 7 horas do dia seguinte. Depois, ele foi buscar um Vauxhall Astra branco em uma empresa de aluguel de carros em Dover às 16h45. Às 20 horas no dia do desaparecimento de Sarah, ele foi visto por câmeras de vigilância no Tesco, em Kensington, oeste de Londres, comprando um pacote de elásticos de cabelo. A polícia acredita que eles não se conheciam antes, quando ele a parou. Os investigadores também tentaram determinar se ele usou seu documento de identificação para detê-la e as regras de lockdown como pretexto. Foi concedido mais tempo para interrogá-lo. Mas quem exatamente era Wayne Couzens? Depois de trabalhar no negócio da família em Dover por pouco mais de 10 anos, Couzens trabalhou como agente de trânsito e depois ingressou na Polícia Nuclear Civil, uma força policial responsável por proteger instalações nucleares, mas não lidar com incidentes policiais. Ele se tornou um oficial autorizado a portar arma de fogo e também passou um tempo como reservista do Exército Territorial no Regimento Real da Princesa de Gales. Em seguida, ele se juntou à Polícia de Londres em 2018, trabalhando no Comando de Proteção Parlamentar e Diplomática. Após sua detenção, ele foi mantido na prisão de Belmarsh e era verificado a cada 15 minutos, de acordo com as regras típicas de custódia para prisioneiros potencialmente vulneráveis.
Na segunda noite sob custódia, espalhou-se a notícia de que ele foi encontrado inconsciente com ferimentos na cabeça. Foi relatado que ele estava sozinho na cela quando ocorreu o ferimento e que foi auto-infligido. A polícia de Londres declarou: o suspeito foi levado ao hospital para tratamento de um ferimento na cabeça sofrido durante a custódia. Desde então, ele recebeu alta e retornou à custódia. Não estamos dispostos a discutir mais detalhes. A polícia também informou que a Autoridade Independente de Conduta Policial, IOPC, iniciou uma investigação sobre se a resposta à denúncia de comportamento inadequado do suspeito foi adequada. 3 dias antes do desaparecimento de Sarah Everard, ele foi acusado de exposição indecente diante de uma mulher em um restaurante McDonald's. Este incidente foi registrado por câmeras de vigilância e relatado por um funcionário do estabelecimento na mesma noite. No total, o órgão supervisor estava conduzindo 5 investigações separadas sobre o caso de Sarah. Uma manifestação em memória de Sarah estava planejada, mas a polícia declarou que ela poderia violar as restrições relacionadas à Covid-19. O comissário assistente Nick F. Grave disse: entendo que a sociedade sente dor e raiva pelo que aconteceu, e eu pessoalmente compartilho esses sentimentos. Também reconheço as preocupações mais amplas que, muito justificadamente, estão sendo levantadas sobre a segurança das mulheres em espaços públicos de Londres e outras regiões do país. Nossa organização e os homens e mulheres que trabalham nela continuam empenhados em proteger os londrinos, onde quer que estejam nesta cidade. Este compromisso não enfraqueceu por causa desses eventos, mas se é que algo mudou, ele se fortaleceu devido a estas circunstâncias trágicas. A manifestação mencionada deveria ocorrer no sábado, 13 de março. A organização Reclaim These Streets, que a estava organizando, declarou que a polícia se recusou a ajudá-los a realizá-la de forma segura e de acordo com os protocolos da Covid-19. A polícia advertiu que os organizadores enfrentariam multas de 10 mil libras esterlinas cada um se a manifestação acontecesse, o que levou ao seu cancelamento. No entanto, as pessoas ainda foram a Clapham Common para expressar respeito e chamar atenção para o problema da segurança das mulheres. A atmosfera foi descrita como calma, mas logo a polícia tentou dispersar a multidão e, como foi relatado, inundou o palco que era o centro da manifestação. A polícia e os presentes logo entraram em conflito, o que resultou em 6 prisões por perturbação da ordem pública e violação das regras sanitárias. A comissária da Polícia Metropolitana, Cressida Dick, fez uma declaração. Vale dizer que eu, naturalmente, compreendo totalmente a força desses sentimentos. Eu penso como mulher, ouvindo as pessoas sobre suas experiências passadas e sobre o que sentem a respeito do que aconteceu com Sarah e sobre o que está acontecendo, entendo por que tantas pessoas queriam vir e expressar seu respeito, fazer uma declaração sobre isso. De fato, se fosse legal, eu estaria lá, eu participaria da manifestação. As 6 horas de ontem foram realmente calmas e pacíficas, muito poucos policiais ao redor, pessoas depositando flores respeitosamente, não se reunindo em grupos, e a manifestação não estava violando as regras. Infelizmente, mais tarde, uma multidão realmente grande se reuniu. Houve muitos discursos, e com bastante razão, pelo que posso julgar. Minha equipe sentiu que isso era agora uma reunião ilegal, que apresentava um risco significativo para a saúde das pessoas de acordo com as regras, uma situação muito desagradável para os oficiais. Mas então eles começaram a explicar às pessoas, a interagir com elas, a pedir que se dispersassem desta reunião ilegal, e muitas pessoas assim o fizeram. Infelizmente, uma minoria não o fez. A ministra do Interior pediu uma investigação independente sobre como a polícia agiu ao encerrar a manifestação em memória. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, expressou sua discordância, declarando: na semana passada, recebi garantias da polícia metropolitana de que a vigília seria monitorada com tato. Na minha opinião, isso não aconteceu. Convidei o comissário e o vice-comissário à prefeitura hoje para me explicarem os eventos de ontem e os dias que os precederam. Não estou satisfeito com suas explicações. Agora solicitarei à inspeção policial de Sua Majestade, a KKMK, uma investigação completa e independente sobre os eventos de ontem à noite e dos dias anteriores. Também peço que o Escritório Independente para a Conduta Policial, IOPC, investigue as ações policiais ontem à noite.
O relatório subsequente inocentou a polícia de quaisquer irregularidades na vigília e indicou que eles agiram de forma adequada, mas a reação negativa foi intensa e a pressão sobre a comissária Cressida Dick para renunciar aumentou. A polícia intensificou o patrulhamento em torno de Clapham e outros bairros para assegurar às mulheres sua segurança, mas apesar disso, a onda de indignação foi enorme. Mulheres de todo o país recorreram às redes sociais para compartilhar suas histórias e experiências de se sentirem inseguras ou perseguidas em locais públicos. Logo após a detenção de Cousins, a polícia aconselhou as mulheres em Clapham a não saírem sozinhas, mas isso foi recebido com duras críticas. As pessoas diziam que tal abordagem transferia a responsabilidade e não resolvia problemas mais amplos. Muitas compartilharam histórias sobre como foram seguidas até em casa e sobre medidas adicionais frequentemente tomadas para garantir segurança, como usar calçados de sola plana para poder correr se necessário, ou segurar um conjunto de chaves entre os dedos. Isabel Hardman, colunista do Evening Standard e editora assistente do The Spectator, escreveu no Twitter: "É incrível como é normal para as mulheres receberem instruções para não saírem sozinhas depois do anoitecer, mas como seria estranho e inexplicável se a mesma instrução, ou até mesmo um toque de recolher, fosse emitido para homens." A Scotland Yard também disse que qualquer pessoa abordada por um policial solitário à paisana deve tentar gritar a um transeunte, correr para uma casa, bater em uma porta, parar um ônibus ou, se possível, ligar para o número 999 para escapar de quem suspeitam estar se passando por policial. Eles também disseram que, em tal situação, deve-se questionar a legitimidade do suposto oficial. Isso também provocou reação negativa. As pessoas diziam que não era suficiente, e muitas não se sentiriam seguras desafiando alguém dessa maneira. Patsy Stevenson, detida na vigília em memória de Sarah, chamou esse conselho de quase ridículo, se não fosse tão ultrajante. "Sinto como se estivessem apenas se agarrando a palhas, porque o conselho não é relevante. É como uma manobra de distração, porque em tal situação você não pode simplesmente parar e chamar um ônibus ou táxi." Podem imaginar a desconfiança que as pessoas estão sentindo agora quando têm que se proteger da polícia dessa maneira? É chocante. Políticos também expressaram suas opiniões sobre os conselhos que foram dados. A deputada do Partido Trabalhista, Belle Ribeiro Addy, escreveu no Twitter: "Queremos saber o que a polícia de Londres está fazendo para resolver os problemas profundamente enraizados no tratamento às mulheres em suas fileiras." Estas recomendações completamente sem seriedade mostram que eles ainda não levam o problema a sério e ainda se perguntam por que a confiança está em nível recordemente baixo. A ex-líder dos conservadores escoceses, Ruth Davidson, escreveu no Twitter: "Isso é simplesmente horrível. Se uma pessoa acha que está em perigo real e iminente de um policial, é sugerido que pare um ônibus ou comece a bater nas portas. Monstruoso!" A pressão sobre Cressida Dick para deixar o cargo de comissária continuou a aumentar. A membro do parlamento, Jess Phillips, adicionou críticas tanto à comissária quanto ao ministro do Interior. "Eu entendo o pesar deles, sua perturbação e até mesmo o arrependimento por parte de Cressida Dick, mas na verdade o pesar deles não impedirá o fato de que, sabe, ao final do dia, outra mulher, provavelmente, sofrerá nas mãos de um homem." Demitir Cressida Dick não melhorará o trabalho da polícia na Grande Manchester. Isso não ajudará em West Midlands. Isso não ajudará a resolver o problema fundamental e sistemático que existe em nosso país. Simplesmente, não nos preocupamos com a segurança das mulheres em nosso país, como nos preocupamos com outras coisas. Quero ouvir durante a semana de Cressida Dick algo mais do que trabalharemos juntos, aprenderemos lições. Francamente, até uma criança de 5 anos poderia inventar tal resposta. A reação negativa se intensificou quando o comissário de polícia de North Yorkshire, Philip Allott, disse em uma entrevista de rádio: "As mulheres, antes de tudo, devem estar cientes de quando podem ser detidas e quando não. Ela nunca deveria ter se submetido à detenção, o que muitos condenaram como culpabilização da vítima. Após um voto de desconfiança, ele renunciou." Estando sob custódia, Wayne Cousins foi levado ao hospital pela segunda vez com ferimento na cabeça e, algumas horas depois,
foi acusado de sequestro e causar danos graves. A investigação continuou. A polícia trabalhou em vários locais em busca de evidências e mergulhadores especiais foram envolvidos para examinar uma pequena área de água. A legista sênior Patricia Harding informou à investigação do caso de Sarah que o patologista não indicou a causa médica do incidente. No entanto, ela conseguiu confirmar que não foram encontradas doenças naturais que pudessem levar a tal resultado e que os testes continuariam para descobrir exatamente o que aconteceu. Mais tarde, foi estabelecido que ela sofreu tratamento inadequado e a causa do incidente foi a pressão no pescoço com um cinto policial. Em 22 de maio, na igreja de Heslington, em York, ocorreu a cerimônia de despedida de Sarah Everard, onde amigos e família se reuniram para prestar homenagem à sua memória. Durante sua primeira aparição no tribunal, a família de Sarah Everard observou remotamente enquanto Wayne Couzens, com uma ferida visível na cabeça, balançava para frente e para trás. Ele falou apenas para confirmar seu nome, endereço e data de nascimento. Ele foi mantido sob custódia até o julgamento. Logo se tornaram conhecidos os detalhes do ocorrido e a extensão de sua preparação. Em 10 de fevereiro, ele acessou o site Amazon e gastou 2,49 libras em uma chave padrão de algemas policiais com trava dupla, um item que, na opinião da acusação, foi usado para convencer Sarah de que ele estava em serviço. A acusação alegou que os elásticos de cabelo que ele adquiriu naquele dia eram destinados para a planejada detenção e ataque, seja para uso em contexto íntimo, seja como meio de restrição. Segundo a acusação, ele então começou a dirigir em busca de uma jovem mulher solitária. Ao ver Sarah Everard, ele mostrou sua identificação oficial, enganosamente a deteve, colocou algemas nela e a sentou no banco traseiro de seu carro, prendendo-a com o cinto de segurança. Depois disso, ele dirigiu para Dover, e câmeras de vigilância o registraram na Estrada Militar Norte às 23h43, onde ele transferiu Sarah para seu carro pessoal. O promotor Tom Little, QC, observou que o fato de ela estar visitando uma amiga durante o rigoroso lockdown do início de 2021 a tornou mais vulnerável e mais propensa a obedecer a uma acusação de violação das restrições da Covid. Na época, havia uma ordem para ficar em casa, e contatos com pessoas fora da sua bolha de apoio eram proibidos. Uma passageira de um carro que passava viu quando Sarah estava sendo algemada. O promotor Tom Little disse que Sarah Everard estava submissa, com a cabeça baixa e não parecia estar discutindo. O tribunal soube que o réu frequentemente usava um cinto policial mesmo quando não estava em serviço. Eles também ouviram como ele criou um perfil em um site de relacionamentos, perfil que continha várias mentiras sobre si mesmo, e como ele utilizava serviços de acompanhantes. A análise do telefone mostrou que seu dispositivo estava na área de Sibberts Wold, das 23h53 até 0h57 após Sarah ser detida, um lugar que lhe era familiar. Acredita-se que depois disso ele retornou para Dover. Às 2h34, ele visitou o posto de gasolina BP Dover South Services e comprou várias bebidas não alcoólicas em um pacote. Presume-se que, neste momento, Sarah já não estava mais viva. Às 7h30, seu carro retornou à Estrada Militar Norte, e o Vauxhall, alugado, foi visto saindo 45 minutos depois. Nas imagens de vigilância, ele apareceu em uma cafeteria Costa, comprando uma bebida e um lanche. No caixa ele parecia nervoso. Às 8h30 ele devolveu o carro alugado, tendo dirigido mais de 300 milhas nele. Às 11h05 ele foi visto em Dover, quando comprava um galão de gasolina e o enchia no posto BP. Presume-se que isso foi usado para tentar destruir evidências. Ele também abasteceu seu tanque e depois foi ao McDonald's buscar comida. Ele tentou usar uma geladeira em um trecho de floresta que lhe pertencia, após o que deixou tudo em uma lagoa. Às 12h40, na Floresta Rhodes, um fogo foi avistado perto de seu carro, o que correspondia ao local de suas tentativas. Durante este dia, ele também pegou o telefone de Sarah e o jogou no rio em Sandwich. No carro, foram encontrados um fragmento de cartão SIM do telefone e vestígios no banco traseiro do passageiro, cujo DNA coincidiu com o DNA de Sarah, o que o vinculava ainda mais fortemente ao incidente. No banco traseiro também foi encontrado material biológico, coincidindo com o DNA de Cousins. No dia seguinte, ele ligou para um veterinário no início do dia para marcar uma consulta para seu cachorro.
Sim, eu gostaria de agendar meu cachorro com o veterinário para discutir seus problemas. Sim, está tudo bem. Nós achamos que ela sofre de ansiedade de separação bastante severa. Possivelmente serão necessários medicamentos para acalmá-la. É sobre isso que queremos falar com o veterinário, sobre como prosseguir. Ele também ligou para o trabalho e disse que não poderia comparecer, pois estava estressado. No entanto, às 14 horas ele foi visto na loja B&Q em Dover, onde comprava 2 grandes sacos verdes, antes de retornar a Hodswood, para onde, acredita-se, ele transferiu o que restou de Sarah usando esses sacos. No dia seguinte, ele enviou um e-mail ao seu supervisor, dizendo que não queria mais portar arma de fogo. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele encomendou uma lona de 2 por 2 metros e uma rede de carga na Amazon. Em 7 de março, ele levou sua família para um passeio de um dia, não a qualquer lugar, mas a Hodswood, permitindo que seus filhos pequenos brincassem perto do local onde Sarah estava. Ele deveria retornar ao trabalho em 8 de março, mas não apareceu, dizendo que não estava se sentindo bem. Até 9 de março, a polícia tinha evidências suficientes para prendê-lo, e às 19 horas e 50 minutos, Wayne Couzens foi detido. Em julho de 2021, informações ainda mais perturbadoras vieram à tona, quando a polícia de Kent confirmou que em junho de 2015 havia recebido uma queixa sobre um homem que dirigia sem roupa da cintura para baixo. Supostamente era Wayne Couzens, mas não houve prisões após isso. Seguindo essa informação, a Comissão Independente para Análise de Queixas contra a Polícia, IOPC, iniciou uma investigação sobre se a polícia de Kent havia tratado adequadamente as queixas. Isso foi paralelo a outra denúncia de comportamento indecente no McDonald's apenas alguns dias antes do desaparecimento de Sarah. Apesar dessa denúncia, ele continuou trabalhando como policial. Wayne Couzens se declarou culpado de sequestro por meio de força ou engano e violação da privacidade de Sarah Everard, mas foi-lhe oferecido não fazer uma declaração sobre a acusação mais grave, embora sua defesa tenha afirmado que ele assumiu a responsabilidade pelo que aconteceu com ela. Posteriormente, ele foi demitido da polícia após sua confissão. A comissária da Polícia Metropolitana, Cressida Dick, esteve presente no tribunal junto com a família de Sarah. O juiz-presidente, Lord Justice Fulford, disse que estava considerando a possibilidade de prisão perpétua, o que significaria, se tal sentença fosse proferida, que Couzens nunca teria direito à liberdade condicional. Em 9 de julho de 2021, Wayne Couzens se declarou culpado de causar dano irreparável a Sarah Everard. Carolyn Oakley, promotora especializada do Serviço de Promotoria Real na Divisão de Crimes Especiais, disse: "Hoje, Wayne Couzens admitiu sua culpa. Esta confissão foi resultado de um grande trabalho da equipe de acusação. A polícia merece elogios por sua investigação minuciosa e incansável sobre o desaparecimento de Sarah." Wayne Couzens mentiu para a polícia quando foi preso e até hoje se recusa a fazer comentários. Ainda não sabemos o que o motivou a cometer este ato aterrorizante contra uma pessoa desconhecida. Hoje não é dia para discutir detalhes do que aconteceu com Sarah. Hoje é dia de lembrar Sarah, e nossos pensamentos permanecem com sua família e amigos. A audiência de sua sentença durou 2 dias. A acusação argumentou que a gravidade do crime é tão extrema que é necessário considerar a prisão perpétua sem direito à liberdade antecipada. Durante a audiência, a família de Sarah fez declarações. Sua mãe Susan disse que Sarah passou suas últimas horas ao lado do pior representante da humanidade. Ela perdeu seu futuro porque Wayne Couzens queria satisfazer seus desejos pervertidos. Ela disse ao tribunal que ela e sua família estão passando por sofrimentos insuportáveis, que Wayne Couzens a repugna e que está indignada pelo fato dele ter se disfarçado de policial. Ela explicou que sua filha queria se casar e se tornar mãe, sonhos que agora foram cruelmente tirados. Seu pai disse que pensa constantemente no que aconteceu com Sarah. As consequências do que você fez nunca terminarão. Um pai quer cuidar de seus filhos e consertar tudo, e você, intencionalmente e com premeditação, me privou dessa possibilidade. Sua irmã Katie estava transbordando de emoções quando explicou como Couzens tratou Sarah como se ela não significasse nada e se livrou dela como se fosse um objeto descartável.
Eles pediram a Cousins que olhasse nos olhos deles enquanto falavam, mas ele não o fez, aparentemente por vergonha. Jim Sturman, advogado real, disse que Wayne Cousins sente arrependimento sincero por suas ações. Ele também alegou que a prisão perpétua sem direito à libertação é inadequada, já que ele confessou a culpa, e este foi um incidente isolado, não uma série de casos semelhantes. Sturman disse que Cousins merece uma sentença perpétua com um período mínimo de 30 anos. Ele observou que anteriormente, Cousins levava uma vida de cidadão cumpridor da lei com uma família amorosa, e seus colegas o descreviam como calmo e amigável. Nada do que digo hoje tem a intenção de diminuir de forma alguma o horror do que o réu fez naquela noite e depois. Ele não busca justificativas para suas ações. Ele aceita o que receberá e merece uma punição severa. Nenhuma pessoa sensata pode sentir algo além de repulsa pelo que ele fez. Ele não tenta buscar justificativas para nada do que fez e está cheio de autorrepugnância e profunda vergonha. Durante a sentença, o juiz Lord Fulford disse que o crime foi planejado em todos os seus detalhes inexprimivelmente sombrios e que a Cousins faltava apenas uma vítima. Ele disse que Cousins passou pelo menos um mês indo a Londres para estudar as melhores maneiras de cometer esses crimes, enfatizando o grau de preparação e a duração do tempo durante o qual foi realizada. Lord Fulford disse que a gravidade do caso é excepcionalmente alta e, consequentemente, resultou em uma sentença perpétua, sem direito à liberdade antecipada, a punição mais severa possível por lei. Lord Fulford disse: Wayne Cousins, você sequestrou e causou danos irreparáveis a Sarah Everard, planejando longamente um ataque cruel contra uma vítima ainda não escolhida, que você pretendia forçar à reclusão sob sua custódia. Você destruiu irreparavelmente as vidas da família e dos amigos de Sarah Everard. A senhora Everard, com o coração partido, falou sobre como o mundo exterior agora perdeu o encanto para ela. E eu acrescentaria, sem dúvida, para muitos outros que se importavam com sua vítima. E a irmã de Sarah Everard falou sobre a realidade inevitável de muitas vidas que você destruiu. Você minou a confiança que o público tem o direito de ter nas forças policiais da Inglaterra e do país de Gales. É criticamente importante que cada cidadão neste país possa confiar nos policiais ao encontrá-los e obedecer à sua autoridade, que eles têm o direito de considerar exercida de boa fé. Você traiu completamente sua família, sua esposa e filhos que, de acordo com todas as evidências, são totalmente inocentes e agora serão forçados a viver com a vergonha de seus atos terríveis pelo resto de suas vidas. Você aumentou significativamente o sentimento de insegurança que muitos habitantes de nossas cidades experimentam, talvez especialmente as mulheres, quando se movimentam sozinhas, principalmente à noite. No período até sua prisão, não houve um único momento em que você demonstrasse o menor sinal de arrependimento, percebendo talvez a magnitude daquelas ações horríveis que cometeu. As consequências são as seguintes: pela acusação do crime, você será encarcerado por toda a vida, e a tarifa é prisão perpétua sem direito à libertação. Levei em consideração os crimes de sequestro e agressão ao tomar esta decisão, e para esses itens não estou determinando uma punição separada. Levem-no embora. E com essas palavras, Wayne Cousins foi levado para começar a cumprir o resto de sua vida na prisão. Esta decisão foi emblemática. Pela primeira vez, uma sentença perpétua, sem direito à libertação, por um crime contra uma única pessoa, onde o terrorismo não desempenhou papel algum, foi proferida. Após sua sentença, Cressida Dick pediu desculpas. Eu entendo absolutamente que existem aqueles que sentem que sua confiança em nós foi abalada. Reconheço que para algumas pessoas, a preciosa ligação de confiança foi danificada. Nossa dedicação a vocês, nosso público, permanece inabalável. Como comissária, farei tudo ao meu alcance para que aprendamos as lições. Sei que o que aconteceu com Sarah, e de fato o que aconteceu com outras mulheres em Londres e além recentemente, levantou questões importantes sobre a segurança das mulheres. Aqui na Metropolitan, comprometo-me a continuar trabalhando com outros para melhorar a segurança das mulheres e reduzir o medo de ataques. Não há palavras que possam expressar completamente a fúria e a tristeza avassaladora que todos sentimos sobre o que aconteceu com Sarah. Sinto muito mesmo. Após a sentença, ele foi transferido de Belmarsh para a prisão HMP Franklin.
Seguindo a sentença, a polícia solicitou qualquer informação sobre outras possíveis infrações cometidas por Wayne Couzens, dizendo: "Continuamos a construir um quadro da carreira de Couzens e suas atividades mais amplas. Gostaríamos de fazer um apelo a qualquer pessoa que tenha informações sobre comportamento preocupante de Couzens, sejam colegas policiais ou membros do público, para entrar em contato conosco diretamente." A atenção constante dirigida à Polícia Metropolitana e à cultura em suas fileiras foi intensa. 12 oficiais separados foram investigados em conexão com o caso pela Comissão Independente de Conduta Policial, IOPC. Couzens, segundo rumores, foi apelidado de "aquele cara" pelos colegas na Polícia Nuclear Civil porque fazia colegas mulheres se sentirem desconfortáveis e constrangidas. O investigador sênior Simon Harding informou à Sky News que este apelido não era usado por muitas pessoas. Muitas pessoas não percebiam sua verdadeira natureza. O comissário assistente da Polícia Metropolitana, Nick F. Grave, refutou alegações de que ele era chamado de agressor, declarando: "Isso não é algo que conhecíamos." No entanto, Sir Tom Windsor, inspetor-chefe de polícia, posteriormente confirmou que este apelido realmente existia. Na BBC Rádio 4, no programa O Mundo em Uma Hora, quando perguntado se conhecia o apelido, ele respondeu: "Sim, estou ciente disso." E também ele supostamente tinha uma reputação relacionada ao uso de substâncias proibidas, materiais extremos para adultos e outras violações de natureza semelhante. Mais tarde, ele também observou que estava preocupado com a suposta cultura de proteção aos colegas. Em muitos aspectos, eles não tomam as medidas adequadas e não se livram dessas pessoas. O sargento aposentado da Polícia Metropolitana com 30 anos de serviço, Graham Wetton, disse: "Nunca ouvi tal apelido antes. Por que chamar alguém assim? E no ambiente policial isso causa preocupação." O presidente nacional da Federação de Polícia da Inglaterra e País de Gales, John Apter, chamou Wayne Couzens de "uma absoluta desgraça para o serviço policial" e disse que tem vergonha de que ele tenha sido policial. Ele declarou: "Tenho orgulho de portar o distintivo policial, mas o abuso desses poderes por esse indivíduo repugnante lançou uma sombra sobre todos que trabalham na polícia. Ele desonrou nosso uniforme. A maneira como ele se aproveitou da confiança de Sarah me causa náusea." Também foi questionado como Couzens conseguiu ingressar na Polícia Metropolitana. A polícia afirmou que, embora ele tenha passado pelo processo de verificação, uma série de verificações pode ter sido conduzida incorretamente. Eles também disseram que possivelmente não verificaram o veículo registrado em seu nome e relacionado a uma acusação de comportamento indecente em 2015, confirmando que a Polícia Metropolitana não estava ciente desse caso. Se essa falha estava relacionada ao seu antigo empregador na CNC, ou às suas próprias verificações, eles disseram em uma declaração para a Sky News: "Wayne Couzens foi verificado de acordo com sua função. Após sua prisão, a verificação confirmou que ele passou pelos processos de verificação." As verificações confirmaram que, na época, a Polícia Metropolitana não tinha informações que mudariam a decisão sobre a verificação. Couzens não foi submetido a nenhum procedimento disciplinar durante seu trabalho na Polícia Metropolitana. Também foi iniciada uma investigação não programada, examinando como ele conseguiu, apesar das preocupações sobre seu comportamento, trabalhar em 3 forças policiais diferentes. Quando Couzens se juntou ao Departamento de Proteção Parlamentar e Diplomática em fevereiro de 2020, ele não passou por uma verificação reforçada, e relatos indicavam que isso estava relacionado a uma tentativa de recrutar rapidamente o Kaistal Pavisha, maior número possível de oficiais após os ataques terroristas em Paris em 2017. Também foi relatado que Couzens não completou o período probatório de 2 anos, que era obrigatório, antes de começar a trabalhar no Comando de Proteção Parlamentar e Diplomática. Em setembro de 2021, o IOPC emitiu uma declaração: "Entregamos um total de 12 notificações de grave violação da disciplina de serviço ou de violação da disciplina de serviço a policiais de várias unidades, enquanto continuamos a investigar questões relacionadas ao comportamento do policial Couzens." Várias notificações se referiam a alegações de que oficiais não agiram de acordo com os padrões de comportamento profissional, usando um aplicativo de mensagens para trocar informações sobre o processo judicial de Couzens.
Outra investigação envolvia alegações de que 3 oficiais da Polícia Metropolitana, que ainda estavam em período probatório. Durante seu período na polícia, ele compartilhava através do WhatsApp com colegas imagens inadequadas, demonstrando tratamento impróprio de mulheres. Embora na época eles não estivessem de serviço, um deles posteriormente se tornaria objeto de investigação. De acordo com um dos sites de busca, também estava sendo realizada uma investigação separada sobre uma acusação de comportamento indecente no McDonald's alguns dias antes do desaparecimento de Sarah. 2 oficiais que conduziram a investigação estavam sendo verificados por possíveis violações dos padrões profissionais. Outra investigação dizia respeito a uma denúncia de comportamento indecente relacionada ao ano de 2015. A ministra do Interior, Priti Patel, anunciou que revisaria a questão sobre se os policiais estão utilizando plenamente os poderes existentes para combater homens que ou cometem atos de comportamento indecente ou assediam sexualmente mulheres. Ela convocou mulheres vítimas de assédio masculino a compartilharem suas experiências e ajudarem a formar uma nova estratégia para a proteção das mulheres. Na pesquisa inicial de 10 semanas, foram registradas mais de 15 mil respostas, e o Ministério do Interior declarou que esperava um aumento desse número, potencialmente mais que dobrando nas semanas anteriores. Em outubro de 2021, foi relatado que a polícia estava investigando uma alegação de que Wayne Couzens teve comportamento inadequado em relação a uma drag queen em um bar. A drag queen relatou o incidente à polícia após o caso de Sarah, amplamente divulgado pela mídia. Também em outubro, outra história chocante chegou às manchetes dos jornais. A radialista Emma B. disse que em 2008 estava caminhando em Greenwich, Londres, com seu filho pequeno no carrinho depois de levar a filha à escola. Ela contou que um homem gritou "Ei!" para ela, e quando se virou, ele demonstrou comportamento indecente. Você acredita que Wayne Couzens foi a pessoa que você viu quando você relacionou essas duas coisas pela primeira vez? Pois, infelizmente, agora é um nome que conhecemos e um rosto que se tornou familiar à luz do que aconteceu com Sarah. Foi instantâneo? É exatamente isso que relatei à polícia e à Comissão Independente para Análise de Queixas contra a Polícia. Foi instantâneo e imediatamente disse ao meu marido: "Acho que é ele." Dei-me alguns dias para refletir e telefonei para algumas amigas perguntando: "Lembram-se daquele caso em Greenwich?" Sim. E eu disse: "Acho que é ele." Então foi instantâneo e, claro, é preciso ter cuidado ao dizer coisas assim em voz alta, mas foi muito específico na maneira como o descrevi inicialmente à polícia quando eles vieram pela primeira vez. É um rosto que não desaparece, sabe? Fica com você. E só depois de 1 ou 2 semanas pesquisando na internet, vendo fotos adicionais e me convencendo, acho que surgiram outros relatos de comportamento anterior que pareciam confirmar a necessidade de dizer algo e denunciar isso. E sei que isso está sendo revisado novamente pela polícia. Temos uma declaração de um representante da Polícia Metropolitana. Em relação ao incidente de 2008, a polícia foi contatada em novembro de 2008. Em uma das áreas, uma mulher relatou que quando caminhava com um carrinho de bebê pela Blackwall Lane, um homem desconhecido a chamou. Ao se virar, ela viu que ele estava indecentemente exposto e realizava ações inadequadas. A mulher correu para a loja mais próxima, de onde a delegacia foi notificada. Apesar de uma busca realizada na área, não foi possível encontrar o homem. A verificação das câmeras de vigilância não trouxe resultados. O incidente foi encaminhado à equipe local de segurança comunitária para a coleta de informações. Quanto à questão de ter sido Wayne Couzens, pelo que sabemos, até sua detenção em março, quando foi nomeado suspeito, não houve denúncias semelhantes. Certamente, se recebermos quaisquer acusações, realizaremos uma avaliação e investigação adequadamente. Com que rapidez você o reconheceu? Foi praticamente instantâneo. Como você se sentiu ao perceber que poderia ser a mesma pessoa? Quando a polícia veio à minha casa para interrogatório, eles acharam bastante divertido como eu descrevia o Baciabelusa Witwick Mind, situação em detalhes, a pedido deles. Mas lembro claramente de ter dito a eles naquela ocasião, e repeti isso várias vezes: eu realmente espero que isso seja tudo o que ele precisava fazer.
Eu disse isso porque fiquei impressionada com a fraqueza da reação deles. Eu realmente esperava que fosse tudo o que ele precisava, né? E grande parte de mim realmente espera que não tenha sido ele, porque se foi, é simplesmente horrível. Também em outubro de 2021, o jornal Times relatou que antes de sua prisão, Wayne Couzens compartilhava material extremamente ofensivo, racista e misógino em um bate-papo em grupo com outros oficiais. Isso foi mais um golpe para a Polícia Metropolitana, que tentava restaurar sua reputação. A comissária Cressida Dick declarou que seria iniciada uma investigação de todas as acusações atuais de comportamento doméstico inadmissível ou ações impróprias contra policiais londrinos, além de uma revisão de todas as acusações apresentadas nos últimos 10 anos. Em 10 de fevereiro de 2022, Cressida Dick anunciou que renunciaria ao cargo de comissária, pois perdeu o apoio do prefeito de Londres, Sadiq Khan. Isso aconteceu apenas algumas horas depois de ela afirmar que não pretendia deixar seu cargo. Na semana passada, deixei claro para a comissária da Polícia Metropolitana a magnitude das mudanças que, na minha opinião, são urgentemente necessárias para restaurar a confiança dos londrinos na polícia e erradicar o racismo, sexismo, homofobia, bullying, discriminação e misoginia que ainda existem. Não estou satisfeito com a resposta da comissária. Ao saber disso, a senhora Crystal Dick ofereceu sua renúncia, que aceitei. Está completamente claro que o prefeito não tem mais confiança suficiente na minha liderança do Serviço Policial Metropolitano para que eu continue como comissária. Ele não me deixou escolha a não ser me afastar. Digo isso com profunda tristeza e pesar. O incidente com Sarah Everard e muitos outros casos terríveis recentemente, eu sei, minaram a confiança neste maravilhoso serviço policial. Ainda há muito a ser feito, e sei que a polícia direcionou toda a sua atenção para restaurar a confiança e a segurança e melhorar nossos padrões. Olho com grande otimismo para o futuro da Polícia Metropolitana e de Londres. No aniversário do desaparecimento de Sarah, a organização Urban Angels realizou uma caminhada memorial em memória daqueles que sofreram com a desigualdade de gênero. O percurso começava na estação de metrô Clapham North e terminava no coreto de Clapham Common, onde ocorreu a primeira vigília. O objetivo deste evento é dar à comunidade a oportunidade de se reunir para honrar a memória de todos que enfrentaram a desigualdade de gênero, bem como expressar respeito e lembrar daquelas mulheres que não estão mais conosco. Em março de 2022, soube-se que Wayne Couzens havia sido acusado de 4 casos de comportamento indecente no período de janeiro a fevereiro de 2021. Durante sua primeira aparição no tribunal por essas acusações, ele solicitou um julgamento com júri no Tribunal Real. Em maio, ele apareceu em Old Bailey, em Londres, por videoconferência e declarou-se inocente em relação às acusações de comportamento indecente. Também nesse mês, foi anunciado que os juízes do Tribunal Superior determinaram que a Polícia Metropolitana violou os direitos humanos de liberdade de expressão e de reunião daqueles que foram detidos na primeira vigília. Em agosto de 2022, os detidos foram informados de que não seriam processados, pois o Serviço de Promotoria Real declarou que isso não atendia ao interesse público. Wayne Couzens apelou de sua sentença, mas em julho de 2022, o Tribunal de Apelação manteve a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Hoje emitimos uma decisão por escrito sobre casos relacionados às sentenças de 4 infratores condenados por crimes graves e 1 por causar danos não intencionais. O segundo caso diz respeito a Wayne Couzens, que se declarou culpado de sequestro e agressão contra Sarah Everard, e, posteriormente, ele admitiu sua culpa em um crime mais grave contra ela. Em 30 de setembro de 2021, ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Não houve punição separada para o sequestro e a agressão. Couzens solicita permissão para recorrer da sentença. Em seu caso, damos permissão para a apelação contra a sentença, mas rejeitamos a própria apelação. Embora as circunstâncias de seu caso não se enquadrem nas disposições da lei que prevêem que a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional deva ser o ponto de partida normal, os fatos específicos são tais que o juiz tinha o direito, excepcionalmente, de impor tal sentença. Com isso, a breve audiência é encerrada. Para muitos, o caso de Sarah Everard tornou-se um momento decisivo.
Ele trouxe à tona questões de segurança pessoal, assédio e desigualdade em relação às mulheres, bem como a cultura dentro da Polícia Metropolitana e além dela. A organização Reclaim the Streets organizou uma arrecadação de fundos para apoiar organizações beneficentes femininas, e mais de $500 mil de libras esterlinas foram arrecadadas. Os oficiais de polícia no Reino Unido fazem um juramento, prometendo servir com justiça, honestidade e diligência. Imparcialidade, proteção dos direitos humanos fundamentais e respeito igual a todas as pessoas, princípios básicos do juramento, que diz: eu irei, na medida das minhas habilidades e conhecimentos, cumprir todos os deveres fielmente, de acordo com a lei. Wayne Couzins quebrou esse juramento da maneira mais chocante e traiu a confiança que o público deposita nos oficiais de polícia. Seu caso colocou a polícia sob intenso escrutínio e continuou a conversa sobre o problema de segurança que muitos sentem em locais públicos, especialmente à noite ou sozinhos. O dano que este caso causou a tantas pessoas é impossível de mensurar. A confiança da sociedade na polícia foi seriamente abalada, e para muitos levará muito tempo até que seja restaurada. Para a família e amigos de Sarah, ela era insubstituível, uma mulher alegre, gentil e carinhosa. Seu futuro foi interrompido de maneira aterrorizante e monstruosa por alguém em quem ela deveria poder confiar. Sarah Everard estava simplesmente tentando voltar para casa. Somos muito gratos a todos os nossos espectadores e pessoas que nos apoiam. Ficaríamos felizes se você considerasse a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Isso nos apoia como canal e não poderíamos ser mais gratos a todos que o fazem. Obrigado por assistir, cuide-se e de seus entes queridos.